Boa noite, professor, tudo bom? Bom, eu estou fazendo esse trabalho junto com a Karen. A gente está, então, no primeiro round aí das horas complementares para o estágio. E neste trabalho eu vou falar sobre o hemograma. E a Karen vai falar sobre o exame de urina e o exame de fezes. Bom, sobre o hemograma, esse é um exame, né, onde a gente realiza a contagem das células do sangue periférico. E ele pode ser solicitado tanto completo como em linhagens específicas, né, que foi como a gente trouxe no trabalho também. Então, dividido em eritrograma, que seria a contagem das hemácias, né, das células vermelhas, e em leucograma, que é a contagem dos leucócitos, e aí também vai se subdividir nos 5 tipos, né, e também na plaquetograma, que seria a contagem das plaquetas, né. Então, vamos falar um pouquinho do eritograma. Ele é um exame, né, para identificação e avaliação, principalmente aí de anemias, sendo essa a primeira parte do hemograma, né? Então a gente vai estudar no eritograma os eritrócitos, também chamados de células vermelhas, hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, o que é estudado no eritrograma? As hemácias, né, que são as células que estão presentes no sangue e que são as responsáveis por transportar o oxigênio para o organismo, onde, quando a gente tem uma baixa concentração dessas, pode representar um quadro de hemorragia, anemia por deficiência nutricional ou hemólise, e quando a gente tem uma alta concentração, pode indicar policitemia, que pode prejudicar as demais células e deixar o sangue espesso, podendo trazer riscos de coágulo. A gente também tem no eritograma a parte da hemoglobina, né, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio para as células e tecidos do corpo, onde a sua alta concentração no exame pode ser consequência de uma desidratação, uso de tabaco, efizema pulmonar, e quando a sua diminuição, né, no exame, ela pode estar relacionada com anemia, cirrose, linfoma, leucemia, hipotireoidismo, talassemia, hemorragia, entre outros. Lembrando que quando eu falo, né, a mais ou a menos, é referente aos valores de referência, né, de cada um destes exames. Dentro do eritograma também, a gente verifica o hematócrito, que este é um parâmetro laboratorial, né, que ele se refere ao percentual, percentual de células vermelhas no sangue, né, ou no caso, os hemácias ou eritrócitos. Então, qual que é o valor percentual que eles ocupam no volume total do sangue? Quando ele está abaixo, ele pode indicar uma anemia, um sangramento, uma desnutrição, uma infecção, uma falta de vitamina B12, ácido fólico ou ferro, além de leucemias, entre outros. Já quando esse hematócrito está alto, ele pode indicar doenças pulmonares, DPLCs, né, que seriam doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças cardíacas, que vai aparecer mais em cardiopatias congênitas, né, que vai aparecer mais comumente em fumantes. Esse tipo, o hematócrito, ele corresponde de 45% a 50% do sangue, né, que seriam as hemácias. O que também é visto no hemograma, né, então na parte vermelha. O VG, que seria o valor globular, que seria o coeficiente quantitativo da hemoglobina ou pigmento vermelho do sangue presente nos glóbulos vermelhos. Normalmente esse valor ele é igual a 1. Se ele for inferior a 1, ele quer dizer que está hipercrômico. Significa que há poucos eritrócitos, que aparece, por exemplo, na anemia perniciosa. E uma hemoglobina mais ou menos alta. Se o VG for inferior a 1, quer dizer que está hipocrômico, né? E quando há essa baixa hemoglobina, pode indicar, por exemplo, uma anemia ferropênica. O que é visto também? O VGM ou VHC, que seria volume globular médio ou volume corpuscular médio. Então, o que ele faz? O que ele mede, né? Ele mede o tamanho das hemácias e ajuda na observação e no diagnóstico de anemia. Então, se elas estão pequenas demais em relação ao valor de referência, elas são consideradas microcíticas, indicando, por exemplo, condições com anemia por deficiência de ferro, talassemia e doenças crônicas. Se elas são grandes demais, elas são consideradas macrocíticas, indicam, por exemplo, anemia causada por deficiência de B12 ou mesmo alcoolismo. E se são normais, normocíticas, não havendo mudança no tamanho das hemácias, como no caso de uma anemia falciforme. Nós também verificamos no eritograma o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, a qual mede a hemoglobina dentro de uma hemácia. Né? Então, ela vai ver como a coloração da hemácia depende da hemoglobina. Elas são chamadas de hipocrômicas, quando tem baixa concentração de hemoglobina, o que pode indicar anemias, em especial aquelas causadas pela falta de ferro, ou anemias ou talassemia. E tem as hipercrômicas, que tem a elevada concentração de hemoglobina, que pode indicar policitemia, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares e também pode ser causada por deslocamento por atitudes elevadas. E também a gente tem as hemácias normocrômicas, né, que aí elas estão dentro da sua normalidade. Outro índice que é analisado no eritrograma é o HCM-HGM, que é a hemoglobina corpuscular média ou hemoglobina globular média, que seria o peso da hemoglobina dentro das hemácias, indicando como no CHCM a quantidade de hemoglobina nas hemácias. Então, quando há pouco, elas ficam hipocrômicas e quando tem muito, elas são hipercrômicas. Temos também o RDW, né, que seria o índice da anisocitose, que seria a variação do tamanho das hemácias. Quando ele está muito alto, ele indica uma anemia que pode ser ferropriva megaloblástica. Também pode indicar doenças imunes, síndromes mielodiplásicas, insuficiência hepática. Quando esse índice se encontra abaixo do normal, pode indicar diabetes, doenças hepáticas crônicas, câncer, por conta do tratamento, e doenças crônicas também. Bom, então a outra parte do hemograma, que seria relacionada aos glóbulos brancos, seria o leucograma, né? Que então seria um exame que avalia então, os leucócitos, que seriam as nossas células de defesa,
conhecidos também como células brancas ou glóbulos brancos, né? Os quais são responsáveis por combater os agentes invasores, né, do corpo, e eles são divididos em 5 grupos: os neutrófilos, né, e aí a gente tem dentro os segmentados e os bastões, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos e os basófilos. Então, falando um pouquinho dos neutrófilos, então a gente tem a parte de segmentados e bastões, né? Os neutrófilos, juntamente com os eosinófilos e basófilos, eles formam a classe dos granulócitos, né? Então, ele apresenta um núcleo regular e glânulos citoplasmáticos específicos. Ele representa o segmentado em torno de 45 a 75% dos neutrófilos. E normalmente é a maior quantidade que há no corpo, né, que é desses segmentados, que seriam então os neutrófilos maduros. Já os neutrófilos jovens, eles representam de 4 a 5% do total, que seriam os bastões, né? Esse, nesse caso, ele vem quando o indivíduo ele acabou de ser infectado, né, e o corpo não tem tempo para amadurecer, né, então esses neutrófilos, então a medula óssea produz e já manda, né, digamos assim, para o corpo, para conter então aquela infecção. Eles têm uma vida curta em relação aos segmentados, por conta, né, dessa produção muito rápida. Quando eles estão em maior quantidade, né, no corpo, os neutrófilos pode causar a neutrofilia, né, a qual pode estar presente em processos inflamatórios agudos e crônicos, como, por exemplo, artrite reumatoide, doença de Kawasaki, doença de Crohn, entre outros. Já quando ele se encontra em menor quantidade, ele pode causar neutropenia, a qual traz um aumento dos riscos de infecções que antes para o corpo não tinha problema, como, por exemplo, bactérias benéficas que pode haver no intestino, e por não haver os neutrófilos, né, eles estarem muito baixos, essas bactérias podem começar a causar infecções e serem maléficas para o organismo. Bom, a gente também tem aí os linfócitos, né, dentro desse grupo de 5. É o principal tipo de célula encontrada na linfa, por isso ele recebe esse nome. Ele atua contra células cancerígenas e infecções virais. São produzidas na medula óssea, das células tronco, e os linfócitos eles são divididos em 3 tipos: as natural killers, os linfócitos B e os linfócitos T. Eles representam de 15 a 45% do total, né, dos leucócitos do corpo. Bom, as natural killers, elas são linfócitos que fazem parte da imunidade inata e têm função de destruir as células infectadas por vírus e células tumorais. Já os linfócitos B são células que fazem parte do sistema imunológico também, atuando no reconhecimento de antígenos realizado pelo receptor, chamado de linfócito B. Bom, a gente também tem então os linfócitos B, né, que também são células que fazem parte desse sistema imunológico dentro dos linfócitos. E também temos o linfócito T, né, que são células também com funções imunológicas de efetuação de resposta antiviral, por meio de produção de citocinas ou eliminando ativamente as células infectadas, né, onde a sua principal função é auxiliar os linfócitos B na produção de anticorpos. Outro grupo que a gente tem, né, também aí são os monócitos, né, que são os maiores aí dentro dos leucócitos. Um grupo de células que tem a função de defender o organismo também contra invasores, mais atrelados a vírus e bactérias. Também são produzidos na medula óssea e eles ficam poucas horas circulantes no sangue, pois eles vão direto depois para os tecidos e eles acabam se diferenciando em macrófagos. Quando eles se encontram, né, em baixos, né, os monócitos podem indicar monocitopenia, que aí pode estar relacionada a desordens hematológicas, como aplasia de medula, leucemia de medula de células cabeludas, doença do colágeno, uso de corticoide e radioterapia. Já quando se encontra acima do normal, em monocitose, pode indicar gravidez, práticas de exercício, estresse, uso de corticosteroides, doenças autoimunes e neoplásicas. Em raro aparecimento, pode, né, o exame pode aparecer como 0 no sangue e pode significar a presença de uma síndrome chamada síndrome de Monomark, que é uma doença genética caracterizada pela ausência da produção de monócitos pela medula óssea. Outro grupo que nós temos aí são os eosinófilos, né, também células imunes, são responsáveis aí pela ação contra parasitas multicelulares e certas infecções. Também tem ação bactericida, eles participam, né, mais ativamente em reações alérgicas e na modulação e respostas inflamatórias do corpo. E representam de 1 a 5% dos leucócitos circulantes também no nosso corpo. Quando há um aumento dos eosinófilos, nós temos a eosinofilia, que indica com frequência reação alérgica, uma infecção parasitária. E já quando há diminuição dos eosinófilos, tem-se a eosinopenia, a qual geralmente não causa problemas, porque não há uma grande relevância clínica nelas, uma vez que há uma normalidade inespecífica comum, né? Então não há prejuízos aí para o corpo. E temos também, por último, né, dentro desses 5 grupos dos leucócitos, os basófilos, né, que é um granulócito, ele representa menos de 1% dos leucócitos e a sua função é liberar histamina e heparina, funcionando respectivamente também em respostas alérgicas e evitando a coagulação do sangue. Quando ele está muito elevado, indica casos de alergia, inflamação prolongada ou mesmo retirada do baço, uma leucemia mieloide, policitemia, catapora, entre outros. E quando se encontra muito baixo, pode indicar insuficiência renal crônica, anemia hemolítica, asma, sinusite e rinite. Bom, dentro do hemograma, nós temos aí como último grupo que também é estudado, né, o plaquetograma. Então, é a parte do hemograma, então, que inclui a quantificação e a avaliação da morfologia das plaquetas. E aí está dividido, né, em 3 avaliações, aí, em 3 índices plaquetários, além da contagem das plaquetas, que seriam os índices PCT, plaquetócrito, PDW, amplitude de variação do tamanho das plaquetas, e VMP, volume plaquetário médio. Bom, e referente às plaquetas, né, quando a gente tem uma diminuição delas referente ao valor de referência, nós temos a plaquetopenia ou trombocitopenia, né, onde as plaquetas estão baixas e elas podem desencadear aí
surgimento de manchas arroxadas pelo corpo, bem como sangramento de gengiva e da mucosa. Quando elas estão, né, aumentadas, a gente tem a trombocitemia, né, onde a gente tem aí a formação de coágulos sanguíneos e sangramentos também. Bom, às vezes os pacientes também eles só não apresentam, né, uma variação em uma linha, então só na linha vermelha, ou só na linha branca, ou só nas plaquetas. Eles podem apresentar variações em mais de uma, né? Quando eles apresentam em mais de uma, né, quando a gente tem essa variação em mais de 2 linhas sanguíneas, como pacientes que têm anemia e leucopenia, a gente diz que eles têm bicitopenia. E quando eles apresentam variações nas 3 linhagens, né, a gente fala que eles apresentam pancitopenia. Bom, e aí falando um pouquinho do valor de referência, né? O valor de referência, ele se baseia aí nos valores encontrados em mais ou menos 95% da população sadia, né? Havendo uma diferenciação de acordo com o sexo e com a idade do indivíduo. Onde esses outros 5% é a população que é sadia, mas oscila, mas também não quer dizer que está doente, né? Então, faz esse valor de referência por isso. Porque, lembrando que os exames, né, eles não podem ser apenas interpretados pelos seus valores de referência, mas também juntamente com seus sintomas, né? Isso inerente de paciente para paciente.